Olá, eu sou a Fabiana Chitton. Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada, a terceira temporada do Be The Energy Convida. Be The Energy, esse projeto de expansão de consciência que criamos juntos com muito carinho. Eu e a iluminada Beth Có. Gente, eu sou a iluminada Beth Có, parceira da Fabiana, e a Fabiana é uma iluminada porque ela consegue enxergar a minha luz, né? Então, e todas as pessoas que estão aqui também são luz, vocês não esqueçam disso, apenas deixem a sua luz brilhar, porque cada um de nós veio para ser uma contribuição única, porque somos seres únicos. Ninguém imita ninguém, ninguém pode ser a contribuição que o outro veio ser. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, amiga do peito de muitos anos, fizemos formações juntas, formações de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e a nossa amizade só cresceu nesse tempo todo. Então, diretamente de Salvador, minha terra linda, querida, maravilhosa, que eu amo, Luciene. Oh, Luciene, olha! Gleice, Lu, você tem que vir, Lu, eu te convidei. Eu acho que a Lu tá querendo vir, hein? Acho que a Lu tá querendo vir. Eu acho que já puxou. Gente, eu convidei a Luciene para vir falar conosco sobre cromoterapia, mas ela está num momento delicado, ela pediu que mais adiante ela venha estar conosco falando dessa técnica maravilhosa. As sessões dela são fantásticas, eu amo de paixão. Mas hoje não é a Luciene, hoje é a Gleice Mello, outra amiga muito querida. E hoje tem outros amigos queridos também aqui de Salvador que estão conosco, que veio ver a nossa querida Gleice. Então, Gleice, por favor, se apresente e dê o seu recado. Oi, pessoal. Boa tarde. Para você, Beth, boa noite. Obrigada. Você fica com boa tarde, nosso. É um prazer estar aqui, um convite muito especial. É uma oportunidade de estar aqui falando com amigos. Algo que me ilumina o coração é saber que quando a gente conversa com amigos, a gente troca ideias, a gente troca experiências, a gente troca oportunidades. E assim, o convite que você me fez, né, para falar de atitude. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da minha trajetória e eu vou me apresentando, contando minha história. Eu acho que quando a gente conta história, a gente vai falando um pouquinho mais, as pessoas vão nos conhecendo, vamos nos afinando, porque afinal de contas as histórias são parecidas, só muda a forma que elas se apresentam. Então, assim, quando eu falo assim, de trajetória, nós tivemos, muitas pessoas, quase todo mundo que eu conheço, tivemos algum momento, uma interseção nas nossas trajetórias, foram belos momentos. Então, assim, eu comecei para falar do ponto que eu acho que é mais interessante, quando eu comecei a fazer enfermagem. Eu me lembrei que eu até fico olhando para a câmera, senão eu fico olhando para cá e para lá, eu fico tonta. E assim, quando eu comecei a fazer enfermagem, eu acho que eu sempre fui inquieta. Um dos pontos mais interessantes é a minha vontade de fazer alguma coisa diferente. E quando eu me deparei com algo que eu disse, eu posso ajudar as pessoas, mas essa forma talvez ainda não seja a que eu poderia fazer algo diferente, eu comecei a ficar mais inquieta. Eu comecei a fazer um rebuliço nos hospitais por onde eu passava, nos estágios por onde eu passava, eu questionava tudo, eu colocava, eu levava os prontuários dos médicos para avaliar, e aí a gente sabe que quando a gente é estudante de rebuliço, a gente não é tão bem visto assim. E assim, a vida me levou para uma oportunidade muito especial, que foi ir trabalhar no Hospital Santo Amaro. Quando eu cheguei lá como estagiária, eu fui convidada a entrar numa área nova, que era higienização ou controle de infecção. Eu não tinha ideia do que seria isso. Aí me deparei com o Dr. Norberto Odebrecht. O Dr. Norberto estava assumindo a fundação e ele trouxe os estagiários para ele e disse assim, vamos formar um grupo GE, grupo de estudos, grupo de estagiários, e vocês vão ficar comigo e vamos circular nessa fundação. A maioria administrador, eu enfermeira, e fazendo plano de ação e vamos comandar pessoas. Eu assumi uma área com 120 pessoas, formei e fui contratada imediatamente. Eu não sabia
como me comportar. Como é que você faz aqueles relatórios? Eu só tinha aprendido a lidar com a emergência, só sabia falar de paciente da UTI. E eu disse, bom, vamos acrescentar algo. E aí foi quando eu tomei a primeira, acho que foi a segunda maior decisão da minha vida, foi quando eu tive a minha primeira atitude de fazer uma escolha nova, que foi, eu quero fazer administração de empresas. Aí as pessoas diziam, por que administração de empresas e não uma pós em administração? Eu quero algo que seja completo, eu não sei fazer as coisas pela metade. Então, vamos para a faculdade. E aí, vai fazer vestibular? Eu mexia para cá, mexia para lá, vou fazer vestibular, não vou fazer vestibular. Vou me inscrever e seja lá o que Deus quiser. Exatamente pela minha falta de autoexigência, que foi um dos grandes aprendizados que eu tento levar na minha vida, porque eu sou muito exigente. Quando eu me lembro das coisas que acontecem quando eu sou menos exigente, que as coisas fluem mais. Porque nesse momento eu passei no vestibular de primeira, mais fácil do que da primeira vez. Eu nem acreditava que eu estava na faculdade novamente. E aí eu comecei a fazer novas trajetórias. E aí fui fazendo novas escolhas e fui percebendo que todas as vezes que eu me colocava, hoje eu fazendo essa leitura, que eu me coloquei disponível para fazer uma escolha nova, colocando uma intenção, as coisas aconteciam. Era uma dificuldade que aparentemente era financeira e surgia uma oportunidade, eu ia lá e conseguia resgatar e eu conseguia pagar a faculdade. Era algo do trabalho que me impedia e eu fui fazendo. E isso hoje, quando a gente olha assim para trás, porque na hora a gente está envolvida no bolo lá da situação, a gente percebe que tem coisas boas acontecendo. Mas como é que eu uso essas coisas boas o tempo inteiro? Então, assim, eu comecei a querer fazer disso meu caminho. Eu disse, eu posso usar minhas experiências, eu posso usar as minhas histórias. E o ponto mais importante foi, pescando aqui, o autodesenvolvimento, autoconhecimento. Não tinha outro caminho que eu não pudesse. Então, eu comecei a fazer healing, comecei a viver outras experiências profissionais. Fui fazer a DEP, foi quando eu conheci um monte de gente aí, muito bacana, né? E também, logo antes de terminar a DEP, eu também estava fazendo o Password, a metodologia do Password. E comecei a fazer mudanças profissionais. A partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a fazer pequenas mudanças. E vamos escolher fazer uma mudança de cidade para experimentar. Todo mundo achou que era loucura. É um pouco de loucura, sim. Mas foi uma grande experiência para mim viver em outro lugar, trazer outra bagagem. E a partir do momento que eu fui embora, eu pude escolher voltar. E aí eu pude voltar para Salvador de outro lugar. Eu pude voltar com outra bagagem, eu fiz outras formações lá, fiz as constelações organizacionais. Né, Beth, linda? Sim, fizemos. Fizemos. Pude voltar para o meu trabalho, eu pude, inclusive, me recolocar no meu trabalho, porque eu já presto serviço ao Sebrae há algum tempo. O Sebrae passou a me ver diferente, porque eu passei a me posicionar de uma forma diferente. E a partir daquele momento, eu disse assim, eu preciso agora montar outras competências. Fui fazer a formação do Password, que fez uma grande diferença para mim. Né? Assim, no meu autoconhecimento, eu fui aprofundando, fui mergulhando e fui experimentando aquilo que eu queria levar para as pessoas. Então, eu trabalho hoje com pessoas, principalmente nas empresas, onde a gente sabe que as pessoas não querem falar de autoconhecimento, mas a gente fala de autoconhecimento, sim. E as pessoas lá, elas querem falar disso, elas talvez não tenham oportunidade. E quando a gente coloca as pessoas para falar que quando a gente vai desenvolver uma habilidade, primeiro eu tenho que me desenvolver como pessoa, para me desenvolver como profissional, para interagir melhor com todo mundo, para desenvolver as equipes e assumir melhor minha função, é óbvio que essa empresa vai ter uma forma diferente. E assim, levar essa forma de percepção das pessoas através da minha própria experiência hoje tem sido assim muito gratificante. E quando eu coloco assim que a atitude, a forma como eu faço as escolhas hoje, como eu percebo quando eu paro para fazer essa autoavaliação, esse é o ponto mais importante nos momentos das minhas viradas, né, dos meus caminhos novos.
Em 2019, eu tomei uma decisão que eu quero passar a fazer um outro formato de trabalho. E as coisas começaram a se mover. Veio a pandemia e acelerou essa forma de trabalhar e de fazer as escolhas que eu não quero mais fazer, aquelas viagens loucas que eu fazia de trabalho, porque eu quero interagir de outra forma com as pessoas. E as coisas estão acontecendo a partir do momento que eu vou tomando cada passo que eu vou dando, cada micro passo, cada detalhe que eu vou tomando, as coisas têm acontecido. Não é algo milagroso, mas é algo que vem de dentro, da vontade que eu tenho, da minha percepção. Eu fiz até um resuminho das 7 competências que eu acho que são importantes para a gente poder olhar para a gente. Pedir ajuda é um ponto muito importante, ferramentas, né? Eu estou vendo vocês aí, quantas ferramentas estão disponíveis para que a gente possa buscar, para que a gente possa trazer esse autoconhecimento, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, gerar as mudanças que são importantes no caminho da gente. Então, assim, se eu for resumir esse caminho todo que eu fiz em 7 competências que eu acho importante, que eu usei, eu uso e que eu sempre trago para as pessoas com quem eu trabalho, eu diria que a primeira delas é pensar estrategicamente. E aí todo mundo vai dizer, mas isso é coisa de empresa. Não, eu vou dizer que pensar estrategicamente é coisa de pessoas, de qualquer lugar. Se eu quero ter um relacionamento, se eu quero ter uma nova carreira, se eu quero fazer um novo curso, eu preciso saber exatamente qual é o propósito que eu quero. Como eu quero estar depois disso, o que eu quero fazer com isso. Então, eu tenho que ter um pensamento que me leve a observar que isso é algo que é importante para mim. Isso tem um propósito, isso vai me acrescentar algo, então eu vou usar a mente e o coração para entender que aquilo tem um sentido para mim. E isso que eu vou fazer, ele vai ser meu guia. E aí entra o segundo ponto, que é fazer as escolhas certas. A partir do momento que eu já sei o que eu quero, eu vou precisar fazer uma escolha. E dentro dessas escolhas, eu vou precisar renunciar coisas. E assim, nada como a pandemia para ensinar a gente a renunciar a coisas mais rápido do que a gente não queria, né? Então, assim, o que não cabe mais nesse momento? Eu quero mudar, eu quero fazer uma nova... As pessoas me procuram muito assim, eu quero mudar de carreira, como se mudar de carreira fosse uma coisa que caísse do céu. E aí você pergunta, o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? E as pessoas não sabem, elas só sabem falar do que elas não gostam. Né? Não sei se faz sentido para vocês, mas assim, as pessoas só sabem falar do não, eu não gosto, isso não é bom para mim, eu não estou satisfeita, e ficam na reclamação. E a escolha é, qual é o ponto que eu quero ir, para onde eu quero chegar, qual é o passo que eu quero dar, que escolha eu vou fazer e aonde eu quero chegar. Então, são passos interessantes e importantes, né? Quebrar os modelos mentais. Quantas ferramentas estão disponíveis para a gente trabalhar as nossas crenças? Meninas, vocês estão fazendo isso aí há um tempão. Né? Então, como é que a gente vai romper esses padrões? Como é que eu vou identificar aquilo que não cabe mais, aquilo que para um momento foi importante por algum motivo, para outros não foi? Eu vou precisar romper esses padrões. E todas as vezes que eu, particularmente, eu posso falar de mim, eu queria fazer, que eu precisava fazer uma mudança, que eu rompi um padrão, o passo foi automaticamente dado. Porque um passo novo só acontece quando a gente, né, muda as nossas formas de pensar. Lembrando que pensamento positivo só não ajuda sem a gente ter atitude, sem a gente ter ação, sem a gente fazer outros movimentos. Senão a gente fica no campo do sonho. E o campo do sonho é muito bom para um determinado ponto, que é para eu saber o que eu quero. Mas eu preciso sair do campo do sonho e ir para a ação. Preciso ir para a atitude. E a atitude é muito importante. É um assunto muito... Essa é uma questão muito importante, porque as pessoas, elas querem a mudança sem mudar. Né? Isso. Então, eu quero mudar a minha vida, né? Mas eu não quero mudar. Então, eu quero continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas da mesma forma que eu fazia antes. Exato. Então, a mudança que você quer, que você está dizendo que você quer, ela é real?
ou ela está apenas, né, da boca para fora? Porque quando a mudança é real, a gente precisa ter a consciência de que aquele que nós somos não pode ser a pessoa que vai estar lá na mudança. A gente Exatamente. precisa se reinventar para viver a nova vida que a gente está dizendo que a gente quer, que a gente está dizendo Exatamente. que a gente está escolhendo. E isso Uhum. parte justamente, né, de ter atitudes diferentes, de ter comportamentos diferentes. É a gente se matar todos os dias, do ponto de vista de que matar é mudar aquilo, né, fechar ciclos, né? Fechar ciclos de comportamentos repetitivos, de padrões repetitivos que a gente tem ao longo da Uhum. vida, a gente nem se Isso, dá conta de que está presente na nossa vida e que nos isso. prende naquele ponto. Uhum. Isso. E muitas vezes, Beth, as pessoas, elas falam que querem mudar, mas elas nem sabem direito que tipo de mudança ela quer. Ela só está na reclamação do que ela está vendo hoje. Isso não está bom, mas ela não vai para esse aprofundamento para entender o que é mesmo que não está bom. O que é que não está em sintonia? O que é esse não está bom? Será que isso é real, não está bom? Ou sou eu que estou olhando com aquele olhar viciado ou da reclamação? Ou achando que a grama do vizinho é melhor que a minha, não sabe o quanto o vizinho fez para botar aquela grama verde, não sabe o quanto ele trabalhou, né? Aquela grama tem todo... A gente sempre Uhum. costuma dizer aqui que a gente vê a vida de acordo com o óculos que a gente coloca. Exatamente. Hoje eu ouvi uma frase que eu ia falar mais tarde, mas vou falar agora e vou antecipar e vou repetir depois, que eu copiei, que eu disse, eu gostei tanto que eu vou falar na live, que diz assim: o sucesso de qualquer ação depende do estado interno do interventor. Então, assim, eu só vou ter, o sucesso vai depender da forma como eu estou me movendo para isso, do meu estado interno, do que esse sucesso representa para mim. Então, esse sucesso aqui, ele reverbera o que está dentro de mim. Se é medo, ele não vai andar no passo que eu desejo que ele ande. Se ele está, se eu não estou vendo, se eu não acredito que eu sou merecedora, o sucesso vai chegar da forma que eu estou vendo. Que sucesso poderia ser o que não pode chegar para mim. Então, eu vou viver isso, né? Então, eu acredito muito nisso, que o interno é o reflexo do externo e vice-versa. O que está fora vai reverberar e isso é um espelho. Nós somos um espelho, o espelho está aí. A vida é um espelho de como nós estamos. Isso mesmo, a gente reflete fora o nosso estado de Uhum. espírito. E se a gente está na Exatamente. reclamação, olhando o que a gente não tem e o que a gente não quer, a gente não tem Uhum. atitude, não faz a ação para criar a vida que a gente diz que quer, que muitas vezes a gente nem sabe qual é. Isso. E muitas vezes a gente fica nesse lugar mesmo de repetição ou da reclamação. E uma das coisas que normalmente as pessoas procuram e colocam é assim: como eu posso fazer isso? Como se fosse algo que tivesse uma receita de bolo. E não tem. Não existe uma receita de bolo. A forma que eu faço vai ser diferente do que você faz. A gente pode usar a mesma ferramenta, mas os resultados são diferentes porque depende da minha predisposição. Depende da minha vontade, depende da minha intenção. Né? E assim, e as pessoas não colocam foco. O foco, às vezes, está no lugar errado. Está no lugar que eu não quero, está na minha queixa. Eu estou olhando exatamente para aquilo que eu não desejo, então é óbvio que o que vai acontecer é o que eu não desejo, porque eu só enxergo isso. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira com as pessoas quando a gente está fazendo capacitação na empresa, que eu falo assim: não pense no elefante rosa. E é óbvio que as pessoas só pensam no elefante rosa, e no meio do treinamento eu boto um elefante rosa na tela, mais tarde eu boto o elefante rosa, as pessoas ficam irritadas porque eles passam o dia pensando no elefante rosa. Porque eu disse que era para não pensar no elefante rosa. E aí eu pergunto: o que você pode fazer para que você pense numa coisa diferente? Porque aí é uma escolha que você vai fazer. O que você quer pensar? Eu disse para você pensar no elefante rosa, mas você pode fazer sua escolha de pensar em outra coisa. Você pode pensar num bolo de chocolate. Você pode pensar, né, numa praia. Por que você não pensa na praia? Está chateado comigo porque eu falei do elefante rosa, né? E assim, é muito curioso como nós estamos nesse lugar o tempo todo. Então, o foco tem a ver com a persistência e tem a ver com a resiliência. E
muitas vezes nós estamos na insistência. Esse é o ponto errado. Quando nós estamos insistindo em algo que não está fluindo, ou que eu percebo que está gerando muito esforço, esse não é a melhor forma do caminho. Então, o meu foco está no lugar errado. Meu foco está indo pelo caminho que está esvaziando minhas forças, minhas energias. Que atitude eu preciso ter para mudar isso naquele momento que eu percebo que eu estou esvaindo minhas energias, porque eu estou insistindo em algo. Isso não cabe mais. Que são as renúncias que a gente fala ali nas escolhas. Essas são as renúncias que a gente precisa fazer. Uma delas é, isso não me cabe mais e eu preciso ter um outro comportamento. Claro que a gente não muda de comportamento da noite para o dia. Para isso, a gente precisa fazer muito trabalho interno. Muito entender bastante onde é que estão as nossas crenças, onde estão nossas dificuldades. Todo trabalho passa pelo autoconhecimento. Não tem outro caminho. Esse é o primeiro passo. É verdade. Uhum. E assim, outro ponto que a gente coloca assim nas nossas sabotagens, que tem a ver com a nossa atitude, é a gestão do tempo. Eu sou uma das que volta e meia está reclamando do tempo, né? O tempo não cabe, o tempo não tem. Eu agora dei para falar que a Terra está andando mais rápido porque meu dia ficou menor. E assim, a gente está sempre com essa questão do tempo. E todo o processo é como eu estou usando o meu tempo para as coisas que realmente importam para mim. E aí, a atitude é essa. O que eu vou incluir naquele momento que é importante para mim e tirar aquilo que não é importante, porque se eu tenho um propósito, se eu tenho algo que eu quero mover, se tem algo que não cabe mais, ao invés de incluir tudo e botar tudo dentro da mochila, a gente precisa saber fazer as escolhas. Então, a administração do tempo é essa. Eu costumo fazer uma piramidezinha, e é verdade, isso é estatístico, que diz que dos 100% de pessoas pesquisadas, 10% elas estão focando em solução. 90% está focando no problema. Então, ela está o tempo inteiro rodando o seu tempo, né? Ela está rodando o seu esforço em cima daquilo que ela acha que são tarefas e problemas para serem resolvidos. E assim, ao invés de estar com aquele tempo focado em algo que vai ser realmente necessário e útil. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes. Quando eu trabalhava, e a gente tinha muitas tarefas, muitas coisas para fazer, a gente fazia a relação daquelas tarefas e apontava ao lado o que era importante e o que era urgente. Né? O que era urgente e importante tomava o primeiro lugar. Né? Depois eram as coisas que eram urgentes e depois as coisas importantes. Então, a gente administrava o tempo em função desses dois parâmetros. Né? Na nossa vida, a gente olhar. Nós tivemos aqui uma pessoa que passou por uma situação que ela dizia assim, o que é que eu preciso fazer agora? Então, agora eu preciso respirar. Então, naquele momento, ela respirava. Depois, ela viu que ela precisava fazer depois, né? Você está colocando aí, né? Isso. Eu ainda acrescento uma frase que eu peço para as pessoas perguntarem o seguinte. Tem lá 3 coisas. E você pergunta, o que acontece se eu deixar de fazer isso? Né? Porque muitas vezes a gente acha que aquilo, se eu não fizer, o mundo vai se acabar. Às vezes eu não fazer aquilo naquele momento não é a prioridade. Eu acho que é urgente, mas eu não fazer, ele não vai gerar nenhuma grande consequência. Então, aquilo não é realmente a minha prioridade. Aquilo que não for gerar consequências, né, eu preciso colocar para o fim da fila. Essa talvez seja uma outra forma de fazer a triagem das nossas tarefas, né? Eu acho que esse é uma boa triagem. E um ponto importante dessa parte aqui das prioridades é a questão da ação, dos resultados. Não adianta, a gente já falou um pouquinho aqui, não adianta eu desejar, não adianta eu estar com vontade, não adianta eu criar algo, eu desejar, eu sonhar, planejar e não executar. No mundo empresarial, sem resultados, a empresa não sobrevive, os empregos não existem. Não é? E em qualquer outra coisa que a gente faça da vida, eu também preciso de resultado, eu preciso também de ação.
Se eu preciso fazer um almoço, eu chego na cozinha e na hora do almoço não tem comida, eu não gerei um resultado, as pessoas não comeram, aquilo tem uma consequência, né? Então, assim, tudo que eu faço precisa ter um fim, precisa ter um resultado daquilo. Eu não posso ficar no eterno execução e a coisa não pode não ter uma aparência. É um projeto novo, é um trabalho novo, é alguma coisa. Como é que isso se apresenta? Né? E tem uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo, que eu acho que é um ponto importante, que a gente não tem o hábito, que é de comemorar. Todas as etapas precisam ser comemoradas, porque elas são incentivos. Eu concluí uma etapa, eu preciso comemorar isso. Isso é um incentivo. É uma prova de que eu estou no caminho. Isso é algo que me move. Porque senão fica só obrigação, fica tarefa. É por isso que a gente está desmotivado, a gente está desanimado, a gente está sem vontade. Quando a gente quer mudar e vê esforço, só vê esforço, só vê esforço e não vê alegria, não vê prazer, a gente termina perdendo no meio do caminho, né? Então, esse é uma dica que eu digo a todo mundo, não importa. Se minha tarefa hoje é fazer um bolo, comemore o bolo. Você ia falar, Beth? Oi, eu ia falar que na próxima semana a gente vai estar comemorando, dia 21 a gente faz 90 dias, né, com 3 meses que a gente começou esse projeto, ininterruptamente. Então, nós estamos no ar há 90 dias, na segunda-feira a gente está comemorando os 3 meses, e a gente vai fazer uma semana de festa, né? Muito nós vamos bom. comemorar esses 90 dias, onde nós trouxemos muitos profissionais, né? Foram muitas técnicas, todas essas pessoas se beneficiaram muito, receberam muitas sessões, e a gente Isso. sempre chama a atenção das pessoas, que assim, a pessoa, muitas vezes, como você já falou, aí fica na reclamação e na falta, né? Ah, porque eu não tenho, porque eu não tenho. Eu digo assim, a gente fez esse projeto desde o dia 21 de junho, né? Os profissionais que vieram aqui são profissionais qualificadíssimos, né? Pessoas maravilhosas. Cada um fez uma sessão de movimentação de energia, né? Se cada um de nós estivesse pagando a sessão que recebeu, então a gente faz as contas, né? Quanto benefício a pessoa recebeu. E quem esteve disposto a receber, a estar aqui presente, mudou suas vidas. Mudou suas vidas, porque mudou não só cognitivamente, né, mas energeticamente. Está num outro ponto. Eram pessoas que poderiam estar agora nessa pandemia, né, num processo de tristeza. No entanto, elas estão comemorando a alegria de viver, né? Poder movimentar as suas vidas a partir do seu autoconhecimento, do seu despertar interno. Então, assim, vamos computar isso, né? E dizer assim, eu estou recebendo, né? Eu embolsei esse dinheiro para pagar essas sessões todas que eu recebi, né? Mas eu recebi, isso é um ganho. Então, vamos estar atentos a isso e sair da reclamação e dizer que nada chega a mim, que eu não consigo mudar a minha vida, né? E olhar, se eu não estou mudando a minha vida, qual é a minha escolha? O que efetivamente eu estou escolhendo? Né? Hoje eu estava olhando, nós estamos com mais de 80 vídeos no nosso canal do YouTube, todos gratuitos, né? Para a pessoa ir lá na hora que quiser, acessar o que quiser ali, a ferramenta que quiser. Nós tivemos 42 dias consecutivos de movimentação de energia, só movimentando energia. Todos os encontros tiveram uma sessão de uma técnica diferente, né? Então, é ir lá e mudar a sua vida, mas precisa passar pela vontade, pela escolha de querer realmente fazer isso, sair da queixa. Porque uma grande questão de sair da queixa, né, é a gente não saber para onde a gente está indo. Porque a gente está acostumado. Principal. Né? Então, a gente precisa se lançar no novo. Se a gente quer mudar, a gente tem que ir para o novo. E o novo é desconhecido, gente. Não tem como você ir para o novo e se manter no velho. Né? Eu faço um paralelo que quando eu me mudei para cá, eu precisei deixar o antigo lá. Né? E eu não sabia o que ia ser a minha vida aqui.
né? Então, assim, a gente precisa experimentar, senão a gente não muda. Precisa ter a atitude. Exato. Desculpe, agora pode continuar. Isso. Ah, não, agora eu Não, quero falar só um pouquinho. diga, É que Fábio. quando eu vi a Cleice falando, né, foi bem o estágio em que eu comecei a minha mudança. Quando eu me deparei, assim, eu tinha uma receita de bolo que eu fui seguindo, e aí aquilo não me fez tão feliz quando eu imaginei que ia fazer. Só que aí você cai naquele momento, tá, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tinha a menor ideia, eu só sabia que onde eu estava não estava bem. E a gente passa por esse ciclo da reclamação, porque notar que não está bem é o primeiro passo para a gente tomar uma ação. Porque se tivesse tudo bem, não ia fazer nada. E a esse momento a gente fica muito perdido. E eu lembro que foi quando eu fui procurar terapia, né, pela primeira vez. E quando eu cheguei cheia de dúvidas, achando, né, que a terapeuta ia tirar todas as minhas dúvidas, afinal eu estava pagando ela para isso, era a minha postura em relação à terapia, porque eu ia lá pagar com alguém resolver meus problemas, né, gente, porque é assim. E aí ela chegou pra mim e falou assim, não, agora tá bom, tá tudo bem, você não sabe o que você vai fazer. Eu falei, como assim tá tudo bem? Eu tô arrancando meus cabelos, tá tudo bem. Ela, tá tudo bem, você vai experimentar. Começa a relembrar coisas que você fazia no passado e você gostava e você não faz mais. Aí eu voltei a andar de patins, voltei a fazer umas coisas, fui fazer curso de vinhos, porque eu só fazia curso se fosse pro trabalho, eu nunca tinha feito um curso de nada. E assim começou a minha sessão de experimentação. E eu guardei muito essa palavra e é um conselho que eu dou para qualquer um quando não sabe o que fazer. Cara, experimenta. Não vai ter jeito. Se o que tá não tá bom, o que vem você também não sabe. Experimenta e tá tudo bem. Umas coisas você vai gostar, você continua. Outras coisas você não vai gostar, tá tudo bem. Mas você soube o que você teve que fazer. Então, gente, não tem fórmula mágica. Não adianta pagar o terapeuta, o melhor que for. Ele não resolve a sua vida, porque a sua vida é sua, entendeu? Então, experimentem e tomem uma atitude, né? Isso. E essa ideia de sair do padrão é algo assim muito real. Né? A gente chega, hoje todo mundo fala, inclusive as pessoas brincam muito comigo no trabalho, quando a gente chega, principalmente nas empresas, que todo mundo quer sabe, aquela coisa meio padrão. E quem trabalha comigo me diz, olha, Cleice é fora do padrão. E é verdade. Então eu digo, pode levantar todo mundo, porque a gente vai mudar de lugar. Você está sentado aqui, mas eu não quero que você sente aqui. Vamos sentar em outro lugar, vamos fazer outras coisas. Para fazer pelo menos um único movimento para as pessoas saírem daquela, sabe, aquela acomodação de que eu estou esperando que venha de fora, isso que o Fábio falou, que alguém traga uma ideia, alguém traga uma solução, alguém traga uma mágica que agora vai transformar tudo. E aí eu sei que às vezes as empresas chegam para mim e dizem assim, eu preciso de um trabalho para você motivar todo mundo. Eu disse, olha, motivação é algo interno, eu posso ser a inspiração para as pessoas se motivarem, mas eu não vou fazer mágica, eu posso até dançar, sapatear com eles, mas quando eu sair, eles vão voltar ao normal. O que precisa ser feito em todo mundo, principalmente quem está na linha de frente? Quem está na linha de frente também está satisfeito? Porque eu falo da minha equipe, mas eu não falo de mim, eu reclamo a minha equipe está assim, mas eu não estou satisfeito, eu também não estou bem, eu também não tô achando que o que eu faço é satisfatório, eu chego onde eu quero que eu chegue, estou fazendo as mesmas coisas e quero que todo mundo esteja feliz e eu não estou feliz, tem uma coisa errada, né? E o que eu estou fazendo? Qual é a minha parte nisso tudo? E assim, e a motivação que as pessoas falam tanto não é externo, é interno. O que me move? Motivação vem de movimento. O que me move para que eu faça isso, para que eu goste, para que eu faça algo novo? E aí Por eu vou isso me que a inspirar primeira em algo. coisa, por isso que a primeira coisa com o trabalho, quando a gente não está satisfeito, pelo menos no meu ponto de vista, o primeiro sinal é você não querer sair da cama para ir trabalhar. Isso é falta de movimentação. Você não tem a menor vontade de se mover para levantar da sua cama até o trabalho. Então, isso para mim foi um sinal muito grande de falta de motivação. Acho que teve até a Sil que não está aqui. Ela falou assim, gente, o dia que eu É isso pensei que mesmo. quebrar o pé era melhor do que ir trabalhar, eu falei, acho que eu estou no emprego errado. É isso mesmo. E assim, a gente precisa pensar assim, o que me inspira? E aí vem a questão da conexão com o coração. O que me move? O que tem a ver comigo? Né? E assim, como eu quero estar? Onde eu quero chegar? Porque muitas vezes a gente faz uma trajetória reta e essa trajetória reta não existe. Por mais que eu tenha planejado minha vida foi completamente diferente de tudo que eu planejei.
Até o dia que eu acordo e planejo alguma coisa, no final do dia já mudou várias coisas naquele dia, porque a vida é dinâmica, né? Não existe esse padrão, não existe algo que é estático. Tudo está em movimento, o universo está em movimento, nós estamos em movimento, né? E assim, eu trouxe uma atividade reflexiva para fazer, o que é que vocês acham? Porque eu resolvi fazer assim umas perguntinhas, porque aí a gente de repente vai pensando e vai refletindo. Vocês não precisam responder, mas vocês podem ir se auto-refletindo e depois parar um pouquinho para fazer esse exercício. Então, para parar com a falação toda que eu falei muito, a gente primeiro, para olhar para dentro, a gente precisa respirar. Então, vamos dar 3 respiradas profunda, de preferência colocando todo o ar para fora, o ar máximo que você puder para fora, para que a gente possa esvaziar isso tudo que eu falei, para a gente poder trazer algo novo. Com 3 respirações, focando na expiração, para deixar o ar sair. E assim, você pode fazer isso de olho aberto, de olho fechado, fique à vontade. Agora que você está nesse caminho da respiração, fique com a respiração, observando ela suave no seu corpo. Pense nas áreas da sua vida. Quais são as áreas da minha vida? Deixe como se ela estivesse passando pela sua frente. Eu tenho minha área profissional, minha área financeira, minha área pessoal, de meus relacionamentos, minha religiosidade, minha saúde. Pense em todas as áreas que você tem na sua vida. Deixa ela dar uma passadinha aí, passeando pela sua frente. E aí, olhando para essas áreas que vão passeando na sua frente, você se pergunta, você tem clareza do que você quer da vida? Olhando para tudo isso que dança, você tem clareza do que você quer? E deixa as áreas passearem na sua frente. E aí você se pergunta, você sabe o que você quer em alguma dessas áreas, pelo menos? Tem alguma área que você realmente sabe o que você quer? Nessa área você assume o comando ou você deixa a vida me levar? Ela tá boa porque eu não olho para ela. Ou eu olho demais para ela? Qual é a minha dinâmica com essa área que eu sinto que está tudo bem? E aí você volta a olhar todas as outras áreas, você deixa essa área dançando junto com as outras. E aí você se pergunta, onde realmente estão os meus problemas? E as minhas realizações e alegrias? Elas estão em qual lugar nessas áreas? Em todas? Em algumas? Eu consigo identificar que tem alegrias, tem prazer? É possível eu ver que tem problemas, sim, mas também tem alegrias, realizações, e onde elas estão? É um ponto específico? Em qual dessas áreas você identifica que existem conflitos? Pode ser que nenhuma tenha conflito, mas tem alguma que tenha conflito? Eu percebo isso. Esse conflito, ele é um fato ou é uma interpretação? Ele realmente é um conflito ou eu estou chamando de conflito? Porque é algo que eu não gosto ou que eu queria que fosse diferente. Muitas vezes, nós colocamos em uma área um peso que ela não tem. É o exemplo da área financeira. A gente acha que tem problema financeiro. Nossa, meu problema é financeiro. Mas a causa não é o financeiro. É outra coisa. Há uma atitude que eu não estou tendo em outra área. Eu não estou me movendo,
eu não estou fazendo escolhas na minha carreira, na minha profissão, eu não estou fazendo ações que eu precisava fazer, e aí o financeiro é apenas um resultado ou um sinal de que outra coisa precisa mover junto. Então, vamos ampliar um pouquinho essa percepção do que a gente coloca de peso nessas áreas que a gente diz que são conflituosas. Mas também eu tenho harmonia. Aonde está a minha harmonia? Qual área é a minha harmonia, a minha sustentação? Qual dessas áreas da minha vida me sustenta hoje? É meu prazer. Essa pode ser a dica do meu caminho. Você sabe o que você gostaria que acontecesse? Você já desenhou alguma área dessa que você deseja mudar? Você já pensou como você quer que ela seja realmente? Porque até então a gente deseja. E como eu quero? Eu já construí essa ideia. E a gente lembra que atitudes eu já tomei em relação a isso, ou eu não tomei nenhuma atitude. Eu já fiz algum movimento? Não fiz nenhum movimento? Deixem só as reflexões ecoarem. Não precisamos de respostas agora. Eu estou agindo ou estou reagindo? Que ações eu estou movendo? Que ferramentas eu estou utilizando? Eu estou recebendo ajuda? Eu estou usando no meu próprio benefício? Eu estou investindo nesse autoconhecimento e eu estou usando as ferramentas que estão disponíveis? Eu estou pedindo ajuda e estou usando as ajudas que estão se colocando no meu caminho? E uma pergunta para você ficar deixando depois ecoar isso tudo, porque as respostas elas não veem assim de repente. É uma reflexão. Que microações eu posso tomar hoje e a cada dia para mover em direção ao que eu desejo de verdade? A isso que eu desejo, que é real. Hoje, que microação eu posso tomar hoje, quando acabar esse encontro, que pode me mover nessa direção? Tem algo que eu posso fazer que está disponível agora? E depois vocês vão deixando ecoar essas reflexões e façam essas reflexões novamente em outras coisas. Que vocês, em todas as áreas, na área que você quer mover, na mudança que você quer fazer agora, e pergunte que atitude, lembrando que atitude é mudança de comportamento. Eu mudo o comportamento, mas eu também tenho que ter ação. Então eu tenho que ter atitude e ação. Elas não podem elas não podem andar separadas. Elas precisam andar juntas. Esse é o passo que eu preciso dar. Mudar meu comportamento e fazer o movimento necessário. Né, Beth? Com certeza. E aí vocês podem depois respirar um pouquinho mais profundamente, fazer uma inspiração forte e depois vocês parem, escrevam, reflitam sobre essas coisas que vocês querem. Que atitude eu quero tomar? Que movimento eu quero fazer? Esse é o convite que eu deixo aqui para vocês. E eu acho que quando a gente faz essas reflexões, né, a gente escrever, é como se a gente estivesse se assenhorando, né, daquilo que realmente veio para a gente. Né? A gente tira da mente, né, do subjetivo e, de alguma forma, né, a gente materializado. Então, a gente passa a olhar de outra forma. O olhar da gente muda,
Eu costumo dizer que quando as Isso. coisas estão na nossa cabeça, as questões, os problemas, tudo está na nossa cabeça, ele tem uma determinada dimensão. A partir do momento que a gente fala, ou que a gente escreve aquilo, ele muda de proporção. Isso, gera um comprometimento. Você se compromete com aquilo, aquilo ganha vida, ele ganha forma. Toda vez que ele está nesse campo da ideia, ele é algo que está surgindo, mas ele precisa ser concretizado. E a primeira etapa é escrevendo. Isso. Né? E dividindo em etapas pequenas também. Às vezes a gente quer um plano mirabolante, né? Eu quero ser a maior jogadora de alguma coisa aí da vida, né? Mas eu quero que no outro dia eu já seja isso. Lembrando que a gente precisa dar passos. São pequenos passos. E cada dia eu vou vencer um passo. Por isso que a gente precisa perguntar que microações eu posso fazer agora. E cada microação, ela vai formando ações, vão gerando movimento e automaticamente vão gerando resultados. Não tem outro caminho. Quando eu A estava Cleice nesse meu falou processo de mudança, só para falar das microações, né? Eu sempre quis tudo para ontem, né? Quer dizer, para anteontem. A gente às vezes começa a entrar nesse ritmo das empresas, que é tudo para ontem, tá tudo atrasado nesse turbilhão do tempo. E quando você vai mudar, você fica comparando, pô, mas eu já tô com tantos anos, até eu mudar vai demorar não sei quantos anos e não sei o quê. E aí, quando eu levei isso para a psicóloga, ela falou assim: é melhor você dar um pequeno passo em direção à mudança do que ficar onde você está, só rodando em cima das dúvidas. Ainda que seja um pequeno passo, você já andou para frente. Mas para mim, naquela época, falou assim, mas foi só um passinho. O quanto que a gente não é gentil em reconhecer que para correr a maratona você tem que correr primeiro quilômetro primeiro, né? Não tem como, tem que pelo menos Isso. saltar o tênis, né? E dar um passo. E eu não tinha esse olhar de generosidade para as microações. E hoje eu percebo o quanto elas são contribuições, porque elas são o primeiro movimento. Quando você vê, parece piegas falar isso, mas quando vai somando uma microação aqui, uma microação ali, quando você se dá conta, a ação ficou gigante. Então, sejam gentis e observem. E é muito importante a gente observar, porque às vezes a gente já está dando alguns passos, fazendo essas microações, mas a gente está tão viciado, né, nessa sociedade do espetáculo, onde tudo é grande, tudo é um show, tudo que a gente deixa as coisas para trás. Quando a gente não reconhece, a gente não se apropria, a gente fica rodando no limbo, como se eu não fiz nada. Como não fiz nada? Você só não reconheceu que você fez alguma coisa. Ainda que pequeno, não importa o tamanho, gente. Faça. Um livro a gente escreve página por página. Um livro não é escrito no mesmo segundo. Então, eu escrevo a primeira página, o primeiro parágrafo, a segunda página, né? Então, assim, saber que não tem como chegar no final se você não for fazendo as etapas. Isso. Uma página, outra página, escrever um capítulo. Mais outra página, mais outra página, mais outra página, outro capítulo. No final, você tem um livro inteiro. Né? Mas tem que começar com a primeira palavra, com a primeira frase, com o primeiro parágrafo, com a primeira página, até você alcançar o objetivo, que é o livro todo. Mas o que eu ia falar é assim, a Cleice, ela falou das formações universitárias dela, mas ela não falou que ela é coaching, né? Sou coach, é verdade. Então, gente, vocês estão tendo uma aula hoje, né? De uma pessoa que se preparou para estar aqui conversando com a gente e dando esse direcionamento, né? Além de ela ter muito autoconhecimento, muitas ferramentas que ela utilizou para ela própria, quando a gente faz essas ferramentas para nós, na verdade, a gente reflete para os outros, né? Ela também tem ferramentas que ela tem, informações que ela utiliza profissionalmente. Então, ela é uma pessoa que trabalha diretamente com empresas. Eu acompanho o processo da Cleice há muitos anos. Eu sei da capacidade dela, né, da competência que ela tem. Então, nós estamos aqui com uma excelente profissional nos dando essas orientações, né, essa colaboração. E, assim, a gente precisa reconhecer isso para a gente saber, né, que é uma ferramenta a mais para a gente usar no nosso dia a dia. Se a gente se debruçar, se nós nos debruçarmos, né, sobre as nossas questões e fazermos essas reflexões que a Cleice trouxe, né, com certeza nós vamos começar a dar os nossos micropassos, escrever a nossa primeira palavra, a primeira frase, o primeiro parágrafo e a primeira página, até a gente chegar
no livro que a gente diz que a gente está escolhendo, né? Uhum. Eu costumo dizer que a gente só atravessa a rua, só chega do outro lado se a gente der o primeiro passo. Se eu não me mover e ficar só olhando para o outro lado, eu não vou chegar do outro lado. Então, eu preciso atravessar a rua dando os passos. E assim, é olhar para o outro lado da rua, desejar estar do outro lado da rua, saber o que o outro lado da rua tem para mim e fazer as ações para chegar lá do outro lado. Eu acho que é o segredo. É esse o caminho, autoconhecimento, transformação, pedir ajuda, buscar ferramentas que nos auxiliem. Estão muitas ferramentas, aí vocês já conheceram diversas. Eu uso várias dessas ferramentas, né, Beth e Lu? São pessoas que eu sei que a gente usa bastante. É assim, se eu for colocar uma frase final, eu vou repetir aquela que eu gostei tanto. Eu escrevi, eu disse, não, vou falar essa, porque me reverberou bastante hoje de manhã, que é assim, o sucesso de qualquer ação depende do seu estado interno. Então, eu só vou, se eu tiver nesse movimento, nesse desejo, nessa vontade, nessa confiança, o sucesso vai ser do tamanho que estiver dentro de mim. Então, é o que eu posso deixar de mensagem, assim, final. E dizer que estou disponível, que alguém precisar de alguma coisa, se alguém quiser colocar alguma coisa, eu estou disponível. Então, meus amores, se alguém quiser colocar... Ana Rita falou que veio um turbilhão de coisas, que ela já vinha com dúvidas e interrogações. Gratidão por nos proporcionar mecanismos para nossas respostas. Que contribuição! Uau! E a Rejane, que maravilhosas colocações e contribuições. Parabéns. E que suavidade! Oh. Mas isso olha, é eu tenho essa vozinha, eu tenho essa vozinha mansa, mas eu sou firme. É seu Pessoal dos meus clientes do gatinha coaching, manhosa. de vez em quando eu chego e falo assim, hoje é dia do chicote, hoje eu vou pegar mais firme. A Cleice Obrigada, firme. O Cleice, além desse turbilhão mesmo de energia que nós sentimos, eu estou sentindo, eu me senti numa sala, realmente, como se fosse uma empresa sendo orientada por você. Não tem como... Você fez assim, perguntar alguma coisa. Poxa, se eu for perguntar aqui, a gente vai virar à noite, vai entrar para uma manhã. Cada itemzinho que você coloca abre um leque. Isso. É um leque um leque de perguntas. Minha cabeça deu um nó. Teve momentos que eu consegui algumas supostas respostas e ao mesmo tempo me deu um nó de angústia, mas uma coisa boa, mas uma angústia de escreva. Muita coisa para se trabalhar. Muito bom. Muito bom. Eu também oriento muitas pessoas que chegam, não só nas empresas, mas principalmente nas empresas, as pessoas chegam, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de foco, quero mudar. A palavra-chave é mudança. Aí a primeira pergunta é essa, vamos começar olhando o que tem, agora vamos ver para onde a gente vai. Estou há dias que eu estou nesse processo, buscando resposta, olha que mecanismo. Que bom. Chega a dar um aperto no coração. Mas a gente chega lá, com certeza. Sim, com gratidão certeza. Mesmo, viu? Gratidão fantástico, também. Fantástico, fantástico. Que bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? O silêncio. Todo mundo refletindo. A resposta. São muitas reflexões. Eu ainda estou aqui no espaço lá da respiração, que estava tão bom aquele espaço lá que eu demorei a voltar, eu confesso. Eu vi, eu percebi. Estava longe, só estava escutando a sua voz assim no ouvido. Tudo bem. Obrigada aí pela sua contribuição.
Uhum. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu chego nas empresas e faço meditação e peço para as pessoas visualizarem a empresa delas como se elas estivessem acabando na rua chegando. Alguns colegas me disseram, isso não dá certo, e dá. E o interessante é que dá certo e o pessoal gosta e eles pedem para repetir. Vamos visualizar hoje de novo. É criar esse espaço em todos os lugares, porque todas essas ferramentas são boas para todo mundo, não importa o lugar. Com certeza. Né? Tirar essa crença de que a gente medita em casa e na empresa a gente só trabalha e é louco, né? Romper essa visão que já está ultrapassada. Isso é do século XX, a gente está no século XXI. Verdade. Muito bom essa colocação. Nós estamos no século XXI, gente, só que às vezes a gente está agindo como se a gente estivesse no século XIX. É, Isso. Nós temos muitas Fala ferramentas. aí, essa fala aí, esse exemplo aí da empresa, acho que teria que ser realmente inverso. No local de trabalho, sim, que a gente necessita dessa inspiração, de ter essa visualização para que o resto do caminho tudo na paz. Se eu soubesse disso antes, Mas dá tempo, dá tempo. Tudo começa agora, em relação à empresa, presente. Mas é isso mesmo. Cada momento é um momento importante e necessário para fazer as viradas necessárias também. verdade. Aproveita. Obrigada. Atenção e presença. Isso. As consciências vão chegando. Se a gente não tiver presente, a gente não percebe que aquilo que chegou para a gente não é uma coisa ruim. Tudo que chega para a gente é para a gente despertar. Despertar para a nossa luz, para a luz que nós somos, para os seres infinitos que somos. Não tem como ser diferente. Se a gente olhar tudo que chega na nossa vida como uma bênção, né? Como um alerta, né? Para que a gente possa fazer escolhas diferentes, a vida da gente muda. Uhum. Agora, se a gente olhar para tudo que chegar como se fosse um problema e como se fosse uma questão insolúvel, ou como se aquilo fosse ruim, ou como se o outro estivesse fazendo aquilo para a gente, levar tudo para o lado pessoal, a gente não sai do lugar. Essa vida nada é pessoal, né? Cada um olha para si e a partir de si é que há o movimento em relação ao outro. O outro, quando faz alguma coisa, como nós fazemos alguma coisa, a gente faz por nós, a gente não faz pelo outro. Né? Exatamente. Não é que a gente começar a olhar que o outro está nos ferindo, que o outro está nos magoando, não, somos nós com as nossas lentes, com os nossos óculos, que estamos vendo aquilo como se o outro estivesse fazendo para a gente, e não é. Vamos assumir a responsabilidade da nossa criação a partir das nossas escolhas. Isso, lembrando que o outro é o espelho necessário para aquilo que eu preciso mover. Né? A pessoa chega como o meu espelho, eu preciso mover aquilo, e aquela pessoa é exatamente o que eu preciso para fazer os movimentos necessários, as mudanças necessárias, as escolhas que precisam ser feitas. Né? A partir de uma mudança de atitude, mudança de comportamento e uma ação necessária no novo formato. Aí o Luciano escreveu aqui, Cleice, boas contribuições, anotei os passos. Meu colega do PESO. Tá vendo? Esse nosso encontro, ele fica gravado e fica disponível no nosso canal lá no YouTube. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser e anotar os passos com calma, fazer os exercícios com toda tranquilidade. Fica tranquilo, tá? O nosso canal do YouTube é o Be The Energy, tá? Eu não sei se você entrou no nosso grupo para pegar o link, ou se foi a Cleice que lhe passou, não sei. Mas nós temos um grupo e lá a gente posta o vídeo logo após a gente baixar e disponibilizar lá no YouTube, tá? Mas, de qualquer forma, se você não estiver no grupo, você pode acessar o nosso canal do YouTube. Se gostar, você se inscreve, curte, compartilha, tá? Vem pra cá. Vê as outras ferramentas que já foram apresentadas antes. Isso, verdade. Tem muita coisa boa lá, muita coisa boa, de muitos profissionais. Tem o meu trabalho da Fabiana também, mas tem trabalhos de muitos profissionais, e profissionais do quilate de Cleice, né?
que a gente conhece, sabe a qualidade. Então, e, assim, todos que vieram, ninguém popou, tá? Todos deram o seu melhor. E sim, a gente também coloca lá disponível o canal de cada um desses profissionais, tá? Então, fiquem à vontade. E repassem para o máximo de pessoas que puderem, que a gente quer mesmo é expandir essa onda, sabe? Levar essa expansão para todo mundo. Pois é. Então, agora é agradecer a todo mundo. Simone, minha colega do Passwork, eu falei sim, depois eu vejo você. Lu, Lu tá aí. Luciano, Luciene, Luci? Luciano, Ana. Lu tá Essas aí. eu já conheço. Luciene. Ana Celeste, Lu. Oi, minha amor. coleguinha da DEP. Saudade. Rafaela Sabino, minha nova parceira de trabalho. Em breve temos uma grande novidade, Beth e Fábio. Vou contar para vocês. Maravilha. Ela colocou aqui, ó. Muitas novidades por aí. Sempre somando e entregando valor. Gratidão por esse momento, mesmo com a minha conexão instável. Valeu demais. Maravilha. Então é isso, meus amores. A gente tem muito a agradecer a Cleice pela disponibilidade dela, por estar aqui conosco, por toda a boa vontade, né? Por ser a profissional que foi, ter nos entregue o melhor, ter falado também dela e ter trazido essas pessoas queridas aqui, né? Que É verdade. muito feliz, muito contente. Muitas Também, pessoas estou que muito eu feliz. há algum tempo. Então, Cleice era minha carona. É Ela mesmo. desce. Eu caio no vermelho. Pois é, agora é branco. Mudei. Tão bom, então gente. Foi um prazer. É branco? E agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade, porque é muita coisa boa. Também a gente troca aqui e aprende, tá? com certeza. Continuem. Obrigada, amor. E é um exercício para fazer e refazer quantas vezes quiser, gente. Então, repassem para os amigos que aqui só tem dica boa. É isso aí. Verdade. Gratidão imensa, meu amor, do fundo do meu coração. Gratidão a todos vocês que estão aqui conosco hoje, a todos aqueles que vão assistir esse vídeo depois, a todos aqueles que vão ser contribuição e vão assumir a sua luz aqui, para que todo mundo possa, afinal, se reconhecer e brilhar. Um beijo grande no coração. Beijo, tchau, gente. E Obrigada. semana que vem Bom tem sábado. comemoração. 3 meses do Be The Energy. Não percam nossa programação especial de muita festa. Então, nos vemos na segunda-feira, completando os nossos 90 dias. Isso mesmo. Tchau, gente. Gratidão. Beijo. Já sei.